Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje trago para vocês perguntas e respostas deixadas no canal. Vamos lá então, que hoje tem bastante perguntas. O pessoal gostou muito dos últimos vídeos, que teve uma visualização boa e bastante perguntas deixadas. Então, vamos às perguntas depois da vinheta. A primeira pergunta é de Slick Tires. Guilherme, você já teve sucesso com a técnica do William Billman de visualizar, sentir um lugar que você conhece, como uma sala de jantar, e ir andando por esse lugar e sentindo os objetos? Ele relata essa técnica no livro, mas eu tentei e não tive sucesso. Bom, essa técnica é a técnica do alvo mental, que ele chama. É uma técnica bastante interessante, é uma das técnicas que eu utilizei bastante no começo, e foi aquela técnica que eu utilizei para realizar as projeções mais próximas ao corpo físico. Essa técnica consiste de você colocar um alvo mental. Este alvo mental pode ser um livro, pode ser um quadro ou qualquer objeto do qual você tenha afinidade e uma ligação até, digamos, sentimental com aquele objeto, que vai ajudar muito no processo. Essa técnica, então, você vai fazer ela deixando então este alvo no mínimo uns 3 metros de distância. Eu diria até que é um pouco mais é melhor, porque você sai da área de atuação do cordão de prata. Quando você, então, realiza todo o procedimento de relaxamento, até chegar ao estado hipnagógico, etc., você vai focar a sua atenção externamente para esse objeto. E essa é a importância de se ter o alvo mental, no qual você tenha uma visão clara dele na sua mente, que vai te facilitar. Naquele momento você está num momento bastante de sutil, de consciência muito sutil, entre o despertar e estar na vigília acordado. Então, neste momento, a imagem ela que vai ter que vir na sua mente, e é importante então que seja uma imagem de fácil visualização, onde você consiga facilmente se concentrar nela. Bom, com esse procedimento, então, você vai focar toda a sua atenção em ir até esse objeto, visualizando ele nos mínimos detalhes. Billman até fala que você pode treinar essa saída realizando, então, visualização de você indo até o lugar, caminhando, passando por os objetos da casa, etc., indo até o local, depois retornando. Eu realizei essa prática fazendo justamente práticas de meditação, visualização, aonde eu, durante o dia, fazia esse trajeto mentalmente até o objeto e depois retornava. Mentalmente, isso, sempre sem ser projeção, tá? Também fazia esse trajeto várias vezes, caminhando normalmente com o corpo físico. Depois, no momento da saída do corpo, como você está com tudo isso gravado na sua mente, fica muito mais fácil que você faça esse trajeto, que você repita esse trajeto. Então, ela é uma técnica que às vezes demora um pouquinho para dar resultado, porque requer essa questão da visualização, da prática, dessa questão toda aí mental que é preciso. Então, realmente, ela é um pouquinho mais chata nesse sentido, mas ela traz ótimos resultados e traz projeções bastante próximas ao corpo físico, que é muito legal para trazer comprovações, porque no momento que você sai do corpo, você também observa todo o ambiente e procura nessa observação localizar coisas que possam estar diferentes e que você possa trazer, então, depois, quando você retornar para o corpo físico, alguma pista que te faça comprovar que você realmente estava em projeção. Eu acho muito legal essa técnica, tá? Então, eu tive sucesso sim com essa técnica, ela funciona e realmente ela requer um pouquinho mais de treinamento, mas é uma técnica muito boa
para se realizar nessa projeção mais próxima ao corpo físico. Certo? Vamos lá para a próxima. A próxima pergunta é de Yui. Ele diz o seguinte: tem como eu fazer o que quiser neste plano? Tem como, tipo, eu enxergar no escuro, teleportar para alguém que eu conheço, etc? Sim, dá para se fazer tudo isso, sim. Não é que dá para se fazer tudo o que se quer. Existe uma denominação que o William Billman usa, que eu gosto muito, que é chamado plano de consenso e plano de não consenso. O plano de consenso é aqueles locais onde várias mentes se reuniram para plasmar aquele local, criar aquele local, e então é um local onde você não consegue fazer mudanças radicais no ambiente, porque já existe toda uma forma de pensamento ali, né? É o caso, por exemplo, de cidades astrais, colônias astrais, etc., que já está sedimentado aquilo ali pela mente de várias pessoas e você não vai realizar mudanças naquele ambiente. Contudo, nos planos de não consenso, você tem uma maleabilidade muito grande, então você consegue criar coisas muito facilmente naquele ambiente, cria uma cadeira, cria uma mesa, muda coisas, é muito mais fácil de realizar determinadas coisas. Nesses planos de consenso é mais fácil você realizar proezas do que em planos de consenso, tá? Mas mesmo assim você consegue se teletransportar, a mudar a forma do corpo astral, etc. Então dá para se dizer que sim, que dá para fazer muitas coisas no plano astral, menos que no sonho lúcido, que no sonho lúcido você tem um total controle do ambiente e das pessoas que ali estão, etc. Então você consegue fazer coisas muito mais malucas dentro de um sonho lúcido, porque não deixa de ser um sonho. Já na viagem astral, realmente, você tem um pouco mais de limitações no sentido que depende do ambiente onde você está, da vibração onde você está, determinadas coisas se tornam mais difíceis. Às vezes é mais difícil voar, levitar, volitar, como dizem os espíritas, né? Então, às vezes tem planos que realmente fica mais difícil. Tem outros planos onde a visão fica mais turva, mais complicada. Enfim, depende do nível onde você vai estar. Certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Aqui não diz o nome da pessoa, mas provavelmente, pelo que eu vi ali, é o Augusto, sim, do que ele fala do programa. Ele está com um programa num canal da NET, se eu não me engano. E lá ele tem, às vezes, algumas perguntas que lançam para ele, né? Como essa que ele está falando agora aqui. Professor, me fizeram uma boa no programa. Bem assim, espíritos dormem? Como eles recuperam suas energias e descansam? É uma boa pergunta, né? Realmente, espíritos dormem? Sim e não. O que eu quero dizer com isso? Também depende muito do nível vibracional aonde você está. Também depende de o espírito estar mais habituado ou não ao ambiente. Às vezes, por causa de um condicionamento mental, o espírito dorme. A gente vê isso no livro do André Luiz, O Nosso Lar, onde, em determinados momentos, ele precisa de descanso, ele precisa dormir, né? Então, isso é necessário? Não, né? Não é necessário, mas existem pré-condicionamentos que nos levam a ter fome, ter vontade de beber alguma coisa, ter vontades que nós trouxemos do físico e por estarmos ainda em ambientes às vezes mais densos, elas se tornam necessárias. Por exemplo, no umbral, né? A pessoa que está no umbral, ela pode sentir dor, ela pode sentir angústias, ela pode sentir fome, ela pode se sentir suja, enfim, são várias coisas que necessidades que seriam físicas, que são transportadas para o plano astral, tá? Então, por isso que eu digo, é preciso dormir? Não, não é preciso. Mas, por condicionamento, muitas vezes acontece de a pessoa ir dormir, tá? Também acontece questões de... Também a necessidade de se recuperar energeticamente? Sim, também no caso de acontecer desgastes devido ao auxílio extrafísico, enfim, você precisa então repor suas energias. Como é que isso é feito?
depende também do ambiente. Lá no nosso lar, por exemplo, que é uma cidade muito próxima a um umbral mais denso ali, então ela não deixa de ser uma cidade, de uma certa forma, até ainda no umbral, né? Ela faz, digamos que, divisa ali. E ali, naquele local, a gente vê que eles tomavam tipo de uma sopa ou algo do tipo para revigorar a pessoa, né? Sabemos que, na verdade, o que o espírito necessita mesmo é de um melhoramento energético, né? Uma assiduidade das suas energias, etc., para se sentir revigorado. Isso vai depender também do ambiente onde você está e de como essa energia está sendo utilizada. Então, essa recuperação da energia necessária vai variar muito também de local para local aonde você estiver, ou melhor, de vibração para vibração, aonde você estiver localizado ali no plano astral, certo? Então vamos lá. Como vocês podem ver, são, né, bastante perguntas aí que surgiram e eu acho muito legal. Eu fico muito feliz que essas perguntas surjam, porque realmente mostra que o pessoal está interagindo e está gostando do canal. Vamos lá então. O Douglas Carvalho ele faz a seguinte pergunta. Boa noite, professor. Tenho feito as técnicas todos os dias, mas não consigo sair do corpo mais. Na maioria das vezes, tenho dormido e não consigo concluir. Tentei colocar o despertador, eu acordo, fico relaxado, mas não chego mais nem no EV. Acontece. e é difícil dizer exatamente para você o que pode estar acontecendo, porque são vários fatores que podem influenciar nesse recesso, que vamos dizer assim, projetivo que nós passamos muitas vezes. Isso pode estar relacionado a hábitos que você quebrou, que você tinha e que você trocou de hábitos. Pode significar também estresse que você possa estar tendo no seu trabalho. Pode significar, enfim, energias que você está colocando no seu padrão energético, vamos dizer assim também, que possam estar te prejudicando na lucidez. Então, eu daria o conselho de que você comece a trabalhar com algumas coisas paralelas às técnicas de projeção astral que te facilitem, que te ajudem na realização das técnicas de projeção astral. Muitas vezes só a técnica de projeção astral não é o suficiente, porque a gente precisa estar harmonizado energeticamente, né, trabalhando os nossos chakras, etc., trabalhando a nossa psique, né, trabalhando a nossa mente. Tudo isso vai ajudar no processo da projeção astral. Quando alguns fatores entram aí, né, nesses aspectos e causam uma certa desarmonia, você terá dificuldade para realizar as projeções astrais. E isso que eu acho legal na projeção astral também, porque você acaba tendo que trabalhar outras coisas para se ter as projeções astrais e você acaba então melhorando como um todo. Então o meu conselho é que você aprenda a meditar. Por que eu digo isso? A meditação é excelente para te ajudar no teu caminho espiritual e nas práticas de projeção astral. A meditação ela vai te auxiliar no processo de concentração, de foco, de respiração, de relaxamento, para que você possa realizar as práticas. Para uma prática ser bem sucedida, nós temos que ter um bom foco também naquilo que a gente está fazendo, senão a gente adormece, né? E a prática da meditação, ela te ajuda porque você acaba aprendendo a estender o tempo de relaxamento até chegar a um ponto de relaxamento profundo sem adormecer. E quando a gente não tem o hábito da meditação, acontece muitas vezes de você entrar num relaxamento e rapidamente você cair no sono ou começar a sua mente a vagar, você perder o foco e aí você acabará adormecendo. Então a meditação ela vai ajudar nesse processo, fazendo com que você encontre esse equilíbrio de maneira mais fácil. Então o meu conselho é que você pratique meditação
Meditação Mindfulness é muito interessante você trabalhar a concentração nesse momento, no agora, trabalhando com respirações. Tem uma prática que eu passei ali chamada Hong So, que é do Paramahansa Yogananda, que está aí um dos vídeos aí, você pode dar uma olhadinha, que é muito legal para você conseguir se concentrar neste momento presente e conseguir trazer um foco mental. Isso ajuda na prática da projeção astral, tá? Fora isso, existem outros fatores que é bom você observar. Alimentação noturna, né? O que você anda comendo? Isso pode pesar e o processo digestivo vai fazer com que você adormeça muito fácil e perca o foco, tá? Se você está botando um despertador, que eu falou, para de madrugada, cuide bem o tempo que você fez ali essa programação do despertador. É legal se você for dormir à meia-noite, que você desperte lá pelas 3 ou 4 horas, tá? Se você vai dormir antes, 11 ou 10, ali pelas 2, 3 horas no máximo, tá? Dá um periodinho bom de sono ali para relaxar o corpo. Então aí quando você acorda, você se levanta, vai no banheiro, vai tomar um copo d'água, etc. Dá uma despertada, mas não em exagero. Talvez você esteja despertando demais. E aí você não consegue depois entrar num relaxamento bom. Então você tem que encontrar um equilíbrio. E nesse equilíbrio, então, quando você acorda, dá uma caminhada, relaxa, procura alguma coisa sobre projeção astral, dá uma olhada em figuras sobre projeção astral, ou vai ler um pouquinho sobre projeção astral e volta para realizar a prática, tá? E aí você vai voltar focado. E também você já teve um período de descanso, então você vai conseguir retornar e fazer a prática de maneira bem feita, né? Então traz resultados muito bons. Insista, vai procurando o ponto certo ali e você vai conseguir, tá? Às vezes demora um pouquinho até você se achar ali, mas você vai conseguir, tá? Eu acho que é muito interessante essa questão de acordar de madrugada, porque realmente ali naquele momento, ali é um momento silencioso, é um momento ótimo, você já teve um descanso corporal, então é um momento ótimo para realizar as práticas de projeção, certo? Vamos para a próxima. O Buscadores e Ocultistas diz o seguinte: boa noite, Guilherme. Qual o tempo máximo de uma saída do corpo? Ouvi dizer que não se deve passar de 30 minutos, porque haveria alterações no físico. Procede? Não procede, tá? Embora essa questão do tempo seja muito relativa quando você está em projeção astral, às vezes você fica, parece que 1 hora fora do corpo e passou ali poucos minutos, tá? Então é bastante relativo isso. Mas não tem um tempo máximo, né? Tem projetores que falam que ficaram mais de 24 horas fora do corpo. Eu nunca vi, sinceramente, na minha opinião, eu nunca vi, tá? O máximo que eu não fico muito tempo, né? Porque eu acredito que quando você fica muito tempo, consequentemente, a rememoração também fica mais difícil depois. Então eu gosto de fazer projeções um pouco mais curtas, de modo que eu possa trazer boas rememorações para o corpo. Mas isso depende de cada pessoa. Tem pessoas que ficam horas, né? Se eu não me engano, o Daniel Ciribelli, que é um amigo que tem um canal aí no YouTube, ele me falou que ficou 3 horas, se eu não me engano, fora do corpo, tá? Já o Moisés Izagui, também um projetor bastante conhecido, disse que ficou dias fora do corpo, né? Eu não sei também. Enfim, eu já fiquei, com certeza, mais que meia hora e não deu problema nenhum, repercussão nenhuma. Porque você continua normal essa ligação com o cordão de prata entre o corpo astral e o físico, mandando comunicação ali, qualquer necessidade do corpo você retorna automaticamente. Então não tem muito essa questão de ficar muito tempo. Porém, eu sempre aconselho a não ficar demais fora do corpo para não perder a rememoração. Agora, eu te digo uma coisa. Ficar mais tempo fora do corpo é difícil.
porque a gente automaticamente começa a diminuir a consciência e acaba caindo no sono, tá? Ou qualquer coisa que aconteça no corpo físico você retorna. Então manter-se fora do corpo realmente é algo que é um desafio. A gente tem que aprender ancoragens que nos façam conseguir permanecer mais tempo fora do corpo, tá? Então realmente ficar meia hora já fora do corpo já é uma grande coisa, tá? Já é uma grande coisa. Porque realmente é difícil conseguir ficar mantendo a consciência fora do corpo. Exige um trabalho ali de ancoragem que às vezes não é muito fácil de ser feito. Então, a preocupação mais deve ser, na minha opinião, é você aprender a conseguir manter a consciência fora do corpo, tá? E eu te garanto que não é tão fácil assim. Já ouvi o caso, tá, de uma pessoa que diz que ficou muito tempo fora do corpo, a noite inteira fora do corpo, e ao retornar não conseguiu voltar para o corpo. Isso procede? Eu vou te dizer que eu nunca ouvi a não ser esse caso. Foi o único caso que eu ouvi isso aí. E foi narrado isso através de uma comunicação mediúnica. Então eu não sei se é confiável essa informação, tá? Então eu realmente, de todos os projetores que eu já conversei com muitos, né, eu nunca ouvi falar de pessoas que tiveram problemas por ter ficado fora do corpo muito tempo, né? Pessoas que ficaram 3 horas, 2 horas, 1 hora e retornaram tranquilamente para o corpo depois sem nenhum tipo de problema físico, tá? Então, realmente, essas questões, elas são muito coisas que vieram sendo passadas como histórias sem muita comprovação por pessoas que queriam colocar um pouco de medo nas pessoas, colocar um pouco de receio nas pessoas para que elas não realizassem projeções muito longas, etc. Eu acho que tem muito aí uma questão muito de preconceitos, etc., que tem que ir sendo quebrado devagarinho, tá? Então realmente não procede. Eu nunca vi ninguém que tenha passado aí 2 horas, 3 horas fora do corpo ter algum tipo de problema. Nenhum tipo de problema, tá? Eu mesmo já passei aí muito mais do que meia hora e nunca tive problema, tá? Vamos lá, continuando. O Vitor Velasque fala o seguinte: qual seria o livro mais completo sobre técnicas? Pois é, eu fiz um vídeo sobre o top 10 dos livros de viagem astral, né, em português, e eu achei muito interessante de fazer aquele vídeo lá, porque são muitos livros legais e ter que escolher 10 ali, às vezes não é fácil. Com certeza alguns ficam de fora, como o livro da Liliane Moura, que é um ótimo livro, acabou não entrando na lista, entre outros aí que acabam ficando de fora normalmente, né? Mas o livro que seja mais completo em relação a técnicas, a práticas, é um pouco complicado dizer porque cada livro ele tem uma abordagem a ser feita e o autor segue uma linha de raciocínio e ali ele desemboca na técnica que funcionou melhor para ele. E então é difícil dizer exatamente o livro que seja mais completo, porque cada um tem uma sequência que o autor acha mais fácil de se aplicar, tá? Mas tem um livro fininho, mas só de técnicas, que é o livro do Fábio Mondini, que é um livrinho ali, que agora não me recordo o nome, mas enfim, é um livro do Fábio Mondini que ele é somente de técnicas, tá? Vou deixar a capinha aqui em cima, que é um livrinho bem interessante, tá? Dá um apanhado legal de técnicas. Tem também o livrão do Valdo Vieira, que tem também ali um apanhado de técnicas muito legal, muito bom. O livro do William Billman, que eu citei, Aventuras Além do Corpo, também tem técnicas ali bastante, muito interessante, muito bom de ser aplicado. O livro Experiências Fora do Corpo ao Alcance de Todos, de Sandy Gustos, este aqui, ele é um livro que eu gosto muito dessa questão prática, tá? Ele é um livro muito bom, ele tem
base no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC. Eu acho um livro bem legal, tá? É um livro que nessa questão de técnicas ele é muito bom, tá? Mas enfim, essa questão do livro mais completo, eu não tenho como dizer qual é o mais completo, porque vai depender muito, né? Mas eu fico aí com o livro Projeciologia do Valdo Vieira, e esse do Sandy Gusto é muito bom também, e aquele do Fábio Mondini também, tá? Esses livros aí são os livros que têm bastante técnicas, tá? Bom, continuando. O Renato Pereira faz um comentário aqui bem legal, que ele diz que seria maravilhoso assistir uma live com os professores Guilherme Falck e Wagner Borges, os dois trocando ideias e conhecimento sobre projeção astral e espiritualidade. Legal, legal. Pois numa live recente ali com o Daniel Ciribelli, o Wagner Borges falou que assistiu o meu vídeo sobre o top 10 dos livros, gostou muito, né? O livro dele tá lá nesse top 10, e ele falou ali no vídeo que estaria disponível para nós conversarmos, né? Realizarmos um vídeo aí em conjunto. Então eu vou ver se eu entro em contato com ele para a gente fazer esse vídeo aí e bater um papo sobre viagem astral. Continuando, o Adriano ASA faz a seguinte pergunta: você é capaz de entrar em uma sala fechada em projeção astral, identificar os objetos colocados nela e dessa forma comprovar a saída? Essa é o famoso desafio feito aos projetores, né? Que é clássico. Eu ouço esse desafio mais ou menos uns 20 anos e realmente é algo que sempre as pessoas falam, né? As pessoas querem que a gente comprove para elas a questão da projeção astral. Bom, se eu sou capaz de fazer isso, naturalmente todo projetor ele é capaz de entrar numa sala fechada, né, e olhar ali objetos. Contudo, a projeção próxima ao corpo físico, ela é difícil, ela é complicada, tá? Porque sempre quando nós saímos do corpo, nós estamos acessando outra frequência, tá? Que já não é mais a frequência física. Nós vamos ver o duplo da casa, o duplo do lugar, os corpos astrais, etc., né? Se aproximar muito do físico faz com que a pessoa retorne, tá? Ou faz com que a visão fique muito turva. Há várias dificuldades ali que trazem complicações para esse tipo de teste, tá? Mas esse tipo de teste, ele é feito, ele foi tentado várias vezes por várias pessoas e realmente tem resultados interessantes. Eu vou continuar a pergunta aqui do Adriano para continuar nesse mesmo assunto, tá? Só para mostrar para vocês o comentário seguinte dele, tá? Então ele diz o seguinte, colocando aqui na tela também: se alguém se propusesse a fazer isso, acredito que mudaria a perspectiva de vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Mas até hoje nunca encontrei alguém que aceitasse o desafio. Uma pena. Então aí se comprova o que eu estava falando, né, da questão do desafio, né, e também da questão de que as pessoas querem que outros comprovem para ela a realidade de algo que é bastante subjetivo e complicado ainda, que a gente ainda está procurando compreender e entender, tá? Então, como eu estava falando antes ali, conseguir permanecer muito próximo ao físico não é fácil, tá, pessoal? Mas isso já foi feito por várias pessoas, inclusive por mim, tá? Só que tentar provar para as pessoas é uma faca de dois gumes, tá? Porque o que vai acontecer? Eu vou ter que provar para o Adriano, eu vou ter que provar para o fulano, o Beltrano e para mais um monte de gente, tá? E todos vão querer comprovações, mas ninguém busca a sua própria comprovação, tá? A projeção astral é uma ferramenta espiritual e ela requer que cada um faça essa busca e cada um vai dizer se acredita ou se não acredita. Quando eu tento comprovar para outra pessoa, sempre vai ficar a pulguinha atrás da orelha,
a dúvida, etc. O método científico, ele é um método ainda muito baseado nos paradigmas 3D aqui deste mundo, e nós estamos falando de algo que está transcendendo esse paradigma tridimensional, tá? E então, é possível realizar. A senhorita X, ela não diz o nome dela, justamente para evitar que as pessoas vão atrás e incomodem a pessoa, né? Ela foi testada referente a isso por Robert Krukl, se eu não me engano, agora não me lembro o nome, mas enfim, ela foi testada e ela conseguiu realizar a projeção astral, localizar o objeto e afirmar o que estava lá, tá? Foi feito esse teste e ela acertou. A ciência aceitou isso? Não. A ciência não aceitou, porque o método científico exige repetição, tá? Então ela teria que fazer isso mais umas 10 vezes ou mais. E as coisas não são bem assim, tá? As coisas não são fáceis dessa forma. É difícil ter um controle da projeção de tal maneira que você vai sair a hora que quer e ir aonde quer sempre que quiser. Não é bem assim, pessoal, tá? As coisas não funcionam tão facilmente assim. É ilusão pensar dessa forma, tá? De cada 10 tentativas, a gente consegue ali 3, 4 no máximo, quando muito, tá? As outras dão errado. É preciso toda uma preparação, às vezes. É preciso, às vezes, um ambiente bom, tu tá legal, tu tá numa vibe boa. São vários fatores que, dentro de uma pressão de comprovação, não ajuda nem um pouco. Então, quando você se sente pressionado, eu tenho que ir até aquele lugar e tentar encontrar aquilo. Você está criando um estresse, uma pressão, e a coisa dificulta, tá? Dificulta. Tem pessoas que não funcionam bem com esse tipo de pressão, né? Eu sou uma, então eu não conseguiria fazer esse tipo de coisa. Agora, eu já fiz experiências por mim mesmo de ir até determinados lugares e ver as coisas. Já fiz também, já relatei aqui outras vezes, a mesma coisa com a visão remota, com a clarividência viajoura, aonde lá no Instituto Internacional de Projeciologia eu fui e encontrei um objeto que estava escondido. Tá? E isso com... eu não me lembro quantas pessoas exatamente, mas devia ter umas 10 pessoas no curso que viram eu fazer isso aí. Tá? Então, é possível, eu fiz isso. Tá? A senhorita X que eu estava falando comprovou isso. Robert Monroe tentou isso, falhou, não conseguiu. E olha que Robert Monroe é o cara, né? Ele não conseguiu, porque todos aqueles eletrodos na cabeça, etc., dificultaram muito ele, e quando ele saía do corpo ele acabava não conseguindo ir até o lugar ou não enxergando muito bem. O próprio Fantástico da Globo fez um programa falando sobre esse tipo de coisa, e ele fez esse desafio para 2 projetoras conscientes do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e elas aceitaram o desafio. Elas foram para o laboratório e realizaram a experiência. Uma delas, ao sair do corpo, acabou indo para outra direção e foi até um local onde ela presenciou um acidente lá. Só que isso, e depois foi comprovado que realmente teve um acidente lá, só que isso não servia como prova, obviamente, porque eles queriam que ela fosse até o local e identificasse os objetos lá, né? E ela foi parar para outro lugar. Porque a nossa vontade muda muito nesses momentos, tá? Além disso, a outra, ela conseguiu ir até o local, mas a visão dela não estava boa. Então ela falou de alguns objetos e deu formatos. Ela até acertou os formatos, mas errou os objetos. O que mostra que a coisa tinha alguma coisa ali, tá? Mas também não servia como prova concreta. Então, realmente, você esperar uma prova externa vindo de outra pessoa que te diga aquilo ali é difícil, é complicado, porque a coisa não é tão simples assim. Nós não estamos falando do filme do Doutor Estranho lá, onde o cara bate no outro, sai perfeitamente do corpo, enxergando tudo. Não é assim, pessoal, aquilo ali é ficção, tá? A coisa ela é um pouco mais complicada, tá? Mas os experimentos que foram tentados nesse sentido, alguns deram resultado, outros não deram resultado,
mas tivemos boas comprovações para quem não está buscando aquela compreensão exata da coisa, né? Por exemplo, eu ir lá na casa do Adriano agora, eu não sei aonde ele mora, eu não sei quem ele é, eu não sei a energia dele, eu não sinto a energia dele. Como é que eu vou me conectar com ele para ir até aquele local? É complicado, é difícil. Por isso que esses testes são feitos em laboratório, aonde numa outra sala lá, né, vai ser colocado lá o objeto, tá? Que aí é um pouco mais acessível para se fazer o teste, tá? O próprio Wagner Borges, numa live recente, disse que se ele atualmente também não aceita mais esse tipo de coisa, mas se derem 10 dias para ele no laboratório, para ele fazer a prática, ele vai lá e faz, ele falou assim. Mas ele tem que ter as condições dele. Ele tem que ter as condições boas para ele realizar a prática dele. Para vocês verem como a coisa não é tão simples assim, não é tão fácil assim, tá? Então, eu acho que esse tipo de desafio, Adriano, é furada. É furada. Isso aí não é bem assim a coisa, tá? Se você vai esperar esse tipo de comprovação, você não vai achar, você não vai encontrar por enquanto, tá? Se você for dar uma pesquisada, você vai ver que já foi feito isso por várias vezes. Teve vezes que deu certo, teve outras que não deu certo. Então é muito subjetivo ainda, tá? Eu te aconselho muito mais você aproveitar a experiência, tentar tirar algo de realmente proveitoso para você, de crescimento para você, crescimento espiritual, crescimento da sua psique, trabalhando os seus traumas, trabalhando as suas dificuldades. Isso é muito mais importante, tá? Do que ficar tentando comprovar ou não. Se a projeção é real ou não é real, eu já falei sobre isso em outros vídeos também, sobre o que é o real, né? Então eu acredito que essa questão ela não seja a mais importante, tá? Eu acho muito mais importante você enxergar a projeção como uma ferramenta para seu autoconhecimento, para sua melhoria, tá? Independente de você estar realmente num plano físico ou você estar dentro da sua cabeça, é indiferente. O importante é o auto-melhoramento, o melhoramento de você como pessoa, tá? Isso que mais importa. As comprovações não vão te trazer nada de excepcional que vá mudar a sua perspectiva de vida, como você fala. Basta você pegar ali o canal Afinal Quem Somos Nós, sobre experiências de quase morte, e você vai ter dezenas de pessoas dizendo, trazendo comprovações de que algo existe do outro lado. Tem relatos ali fantásticos de pessoas que, ao sofrerem uma EQM, viram coisas que não poderiam ser vistas, comprovaram coisas que não poderiam ser comprovadas, a não ser da perspectiva externa ao corpo físico, ou seja, saindo do corpo. Pessoas que passaram por cirurgias, narrando detalhes, etc. Quer mais comprovações que isso? Mas, cientificamente, não é ainda viável. Então, o que a gente pode fazer? Ficar correndo atrás de tentar provar para os outros? Não vale a pena. Continuando. A Shirley Sá diz o seguinte: muito obrigado, professor. Desses já li 4, que é a lista dos 10, do top 10. Gostaria muito de ver o seu top 10 de livros em inglês, que não foram traduzidos, pois tem influência nessa língua. Muito legal. Sabe que eu penso em fazer realmente o top 10 dos livros em inglês do que eu li, porque tem muita literatura em inglês. E é muito mais do que nós temos aqui em português, né? E esses livros são fantásticos, tem livros muito bons que é uma pena não estarem traduzidos para o português. Eu penso em fazer esse top 10, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que eu não sei quantas pessoas que teriam condições de ler esses livros, fluência para ler esses livros, né? Se valeria a pena, se seria um vídeo válido ou não. Mas a Shirley me pediu, outra pessoa já me pediu também. De repente, eu faça realmente esse top 10 aí, indicando livros em inglês legais, fazendo os comentários dos livros em inglês. Pelo menos para esse pessoal que está aí, que está por dentro do inglês e consegue pelo menos ler, né, em inglês. Então, é uma boa dica, Shirley. Eu vou ver isso aí, tá? Douglas Carvalho, novamente, faz a pergunta: professor, posso usar música para sair do corpo? Tipo sons binaurais? Com certeza, com certeza. Tanto músicas, essas New Age, tranquilinho, boa, tem aquelas com barulhinho de chuva, aquelas com barulhinho de mar, são muito bom para se realizar práticas de meditação e também de projeção astral, se isso não te atrapalhar. Tem gente que não gosta
de realizar experiências com esses sons por trás que atrapalha muito, tá? Tem outros que gostam. Eu sou uma pessoa que eu adoro meditar com música, tá? Quanto aos sons binaurais, esses que causam a frequência de um lado e a frequência do outro, fazendo a sincronização dos hemisférios cerebrais, como é o caso também do REM Sync, eles realmente são muito legais de ser feitos, de serem utilizados, porque eles aceleram o processo de relaxamento. Você leva lá 30 minutos para chegar, 40 minutos para chegar num estado hipnagógico, com os sons REM Sync e binaurais, você consegue fazer isso em 15 minutos. Então, realmente, eles ajudam muito, né? E dá um resultado muito bom, tá? Não é o som que vai te tirar para fora do corpo. Obviamente, você precisa fazer o procedimento, mas ele te ajuda a entrar no estado propício para realizar a prática. O Instituto Monroe trabalha em cima disso com muita força, né? O Instituto Monroe que criou essa questão da sincronização dos hemisférios cerebrais, o REM Sync. Você até encontra na internet aí alguns desses sons REM Sync. O ideal seria fazer o curso do Instituto Monroe para aprender a trabalhar com isso, né? Mas, caso não se consiga fazer o curso, até porque é muito caro, você pode pegar os sons aí na internet, principalmente em extensão .flac, F-L-A-C. Essa extensão é mais próxima do original do que o MP3, tá? O MP3 perde qualidade e vai perder a sincronização. Então, peguem em extensão .flac. Ali vocês vão achar, então, sons bem próximos ao original e que vai dar um efeito muito bom, tá? Vamos lá, então. A Dudizinha Randall diz o seguinte: eu sempre vejo aranhas enormes vindo para o meu lado. Acontece quando vou dormir, quando estou começando a pegar no sono. Me assusto, abro os olhos e vejo aranhas enormes vindo para o meu lado, mesmo na escuridão total. Sinto medo, acendo a lanterna do celular e não vejo mais nada. O coração fica disparado. Aconteceu nesse exato momento e tive curiosidade de pesquisar. O que significa? O que devo fazer quando isso acontece? Bom, normalmente quando você percebe bichos peçonhentos, aranha, escorpião, etc., bichos peçonhentos, isso tem muito a ver com formas, pensamentos negativas que são criadas no plano astral, as tais larvas astrais, tá? Esse tipo de larva astral, por exemplo, a aranha, elas se fixam nos teus chakras de tal forma que é difícil às vezes de tirar, e elas sugam a sua energia. As larvas astrais, elas são decorrentes de pensamentos negativos, de ações negativas, de pensamentos às vezes relacionados a coisas que são moralmente dúbias para você e que pesam na tua aura. Vou te dar um exemplo para ficar mais concreto. Há cerca de uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu estava com um computador muito bom naquela época e eu estava fazendo umas pesquisas ali sobre coisas não muito moralmente aceitas, pelo menos para mim, né? Mas eu estava lá empolgado, mais jovem, olhando aquelas coisas no computador, empolgado com aquilo ali, olhando, observando, opa, e fiquei ali quase que a noite inteira fuçando no computador e me cansei, né? Fui me deitar e quando eu fui me deitar cansado, bastante cansado, fisicamente e mentalmente, de ficar a noite inteira na frente do computador, eu me deitei e naquele momento eu me desprendi para fora do meu corpo. E quando eu me desprendi para fora do meu corpo, eu olhei em direção aonde estava o meu computador. E ele estava bem no canto assim do meu quarto, próximo à porta, bem no cantinho assim. E ali, naquele canto, tinha todo em volta do meu computador, subindo até quase ao teto, uma montoeira de larvas astrais. Eram aranhas, enfim, era difícil de identificar, de tanto bicho junto que tinha, era nojento, era realmente uma coisa horrível de se ver. Eu fiquei realmente de boca aberta olhando aquela sujeira astral
de bichos peçonhentos em volta do computador. Tudo aquilo ali criado pela energia que eu emanei naquele momento. Para mim foi uma grande lição. Então, a aranha, esse tipo de bicho peçonhento, tem muito a ver com essas questões das larvas astrais. E pela clarividência, a gente vê aquilo ali é horrível. Quem vê aquele tipo de coisa procura uma reforma íntima urgente. Mudar muitas formas de pensar, coisas que faz, às vezes coisas que prejudicam imensamente o nosso corpo, a nossa mente, né? Então, mostra a importância de se ter um trabalho energético bem feito, um controle dos pensamentos, um controle das energias, etc. Não estou dizendo para ser santo, não é isso, tá? Mas estou dizendo que os nossos pensamentos no astral criam formas, tá? E nós temos que ter essa noção, saber que é assim, tá? E isso vai influenciar nossas vidas. Então, de repente, a aranha que você falou, as aranhas que você fala nesse sentido, pode estar relacionado com a questão das larvas astrais, tá? Não estou dizendo que seja esse o teu caso. Estou dizendo aí, a partir do meu exemplo, que o que pode ser, tá? Então é legal você ficar atenta aí aos seus pensamentos, ao que você está emanando, como você está emanando essas energias, como você está trabalhando com suas energias, etc. Certo? Fica aí a dica. Vamos lá para a próxima. No vídeo Medos da Viagem Astral, na Viagem Astral, Espiritualidade com Simplicidade faz a seguinte pergunta e o comentário. Não sei por que às vezes tenho confiança e saio do corpo de boa até quando o ambiente está escuro no duplo da casa. Mas depois esse medo de encontrar espíritos, etc., sempre volta, apesar de que já encontrei e não senti aquele medo tão intenso, geralmente quando me afasto do corpo uma distância razoável. Será que perto do campo energético do cordão de prata está influenciando o corpo astral nesse sentir esse medo? Tá um pouco sem pontuação, tá, pessoal? Então fica um pouco ruim às vezes de ler, tá? Bom, eu estudo o assunto muito, faço prática energética todos os dias, tenho experiência lúcida, voluntariamente. O que você acha que está acontecendo? Por favor, me dá uma opinião. Obrigado. Bom, o medo é irracional. É difícil a gente querer racionalizar o medo, né? Ele acontece vindo lá do nosso interior de coisas que nos causam estranheza, né? O desconhecido nos traz muito medo. Então, quando você está saindo do corpo, mesmo que você já tenha tido experiências fora do corpo, às vezes o ambiente do desconhecido pode trazer este medo que está lá dentro de ti e ali ele aflora. Lembrando sempre que plano astral está relacionado com o plano das emoções. As nossas emoções estão à flor da pele naquele momento. Quando a gente está no plano astral, as emoções estão muito aparentes, muito à vista. Então, às vezes, medos que a gente está escondidinho lá, eles brotam para fora ali no plano astral. Assim como raiva, às vezes, brota para fora. Esses dias até eu estava vendo um relato de um autor que eu gosto muito, Jürgen Zille, um autor alemão, que tem um ótimo livro de viagem astral, ele falando que ele teve um acesso de raiva fora do corpo quando ele não conseguiu fazer algo que ele queria atravessar o teto da casa, e aí ele não conseguiu atravessar o teto da casa, ele teve um ataque de raiva e de birra, que nem criança birrenta quando não consegue algo que quer. Ele fez a mesma coisa do astral. Por quê? Porque ali naquele momento aflora as emoções que estão ali reprimidas, tá? Então, provavelmente você tem esse medo, porque naquele momento ali, aquele medinho interno lá dentro do que você vai encontrar do outro lado, quem você vai encontrar do outro lado, surge e aflora. Mas isso é uma questão de que você, ao trabalhar com essas questões, você vai melhorando isso. É legal que você tenha se dado conta disso, por exemplo, e que você comece então a trabalhar, pensar nesse medo. Por que eu tenho esses medos? O que me leva a ter esse medo? Eu sei que isso não é a razão que vai resolver, mas você compreendendo isso, você consegue trabalhar melhor com esses medos, tá? Talvez você esteja pensando que exista alguma influência externa aí que possa te estar trazendo um certo receio, um certo medo. E eu não digo que não
possa haver, até pode haver, mas é muito mais provável que seja algo lá interno de você que está fazendo aflorar esse medinho, e é legal que você reconheça isso e que você comece a trabalhar com isso, a pensar nisso e aos poucos ir melhorando a sua compreensão de tudo isso aí, né? Você já é uma pessoa que trabalha com as energias, então eu acho muito difícil que seja uma influência externa, tá? Eu acho que realmente é algo mais interno e que é normal, tá? Não se preocupem com isso, isso vai passando. Com a prática, isso vai passando. É assim mesmo. Bom, como vocês viram, foram bastante perguntas, né? E eu até acelerei um pouquinho para poder passar todas elas, né? Mas realmente aí são questões que trazem bastante reflexões, questões bastante interessantes aí que realmente são muito legais da gente comentar. Eu gostei muito, eu achei muito legal ter esse monte de perguntas aí. Mostra que o pessoal está gostando dos vídeos, está interagindo, e isso me deixa muito feliz. Fico muito feliz mesmo de poder estar aí trabalhando com vocês nessas questões e expondo as minhas opiniões, tá? Lembrando que são minhas opiniões, não são verdades absolutas, são apenas aí frutos da minha experiência no assunto, do tempo que eu pratico, e que eu posso sim estar errado, é normal a gente estar errado, não tenho pretensão nenhuma de ser dono da verdade, mas exponho aí o que eu penso no momento, que também posso mudar, eu sempre estou aberto a aprender mais e mais todos os dias, tá? Então, fica aí então as minhas considerações sobre essas questões. Espero que tenha sido de ajuda para vocês, de reflexão para vocês, que possa ter trazido algo de bom, de esclarecedor, que esse é o meu objetivo aqui. Agradeço então imensamente as perguntas deixadas. Peço que, se tiverem mais perguntas, deixem aí, participem, isso é muito bom. E gostaria de pedir para vocês que não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Eu sei que é chato ter que estar dizendo isso sempre, mas é importante, tá, pessoal? Eu quero muito fazer esse canal crescer, quero chegar aos 10 mil. Tá difícil chegar aos 10 mil inscritos. Nós estamos ali beirando ali os 7 mil e realmente não tá fácil chegar nesses 10 mil. Mas eu tenho esperança que a gente vá chegar lá. Um grande abraço, paz profunda, muito obrigado pela presença de todos vocês.